final do ano, com a certeza de que nós teremos grandes vitórias ainda esse ano, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Graças a Deus. Eu quero hoje compartilhar com você. Nós temos estudado sobre o fruto do Espírito. Eu comecei a falar sobre o amor, depois falei sobre a alegria, e nós entendemos aqui, biblicamente, que a alegria, ela não é fazer rir. A alegria não é um momento de fazer graça ou de diversão. A alegria, na verdade, é uma proteção, é uma blindagem de Deus. Por quê? Por que a alegria vai blindar as nossas vidas? É um processo de blindagem. Porque nós entendemos biblicamente que a tristeza, ela é maligna. A tristeza rouba a vida, a tristeza gera depressão, a tristeza é uma característica do mal. Depois nós estudamos sobre a paz, E vimos como a paz é algo que vem de Deus para as nossas vidas e também nos protege. E hoje eu quero falar sobre a longanimidade, o tema desta noite, mas o fruto do Espírito é longanimidade. Porque algumas pessoas têm dificuldade de entender o que é a longanimidade. Algumas pessoas pensam que a longanimidade é apenas um estado de tranquilidade. Eu quero te mostrar como este fruto do Espírito é uma arma poderosíssima de Deus nas nossas vidas. E quando nós nos fazemos valer desta grande arma, grandes bênçãos, grandes milagres, grandes mudanças acontecem. E elas vão acontecer hoje na sua vida. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22 diz isso: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Senhor, eu me coloco mais uma vez nas tuas mãos, tendo a grande certeza de que o teu Espírito falará aos nossos corações. Nós agora subjugamos a nossa carne, nós agora aquietamos os nossos corações, nós agora, Senhor Jesus, nos despreocupamos de toda e qualquer situação que esteja acontecendo, ou que esteja se levantando, ou venha se levantar, ó Pai, e tem se levantado contra as nossas vidas, porque este é o momento de nós ouvirmos a Tua voz. Este é o momento que o Senhor falará aos nossos corações, e nós estamos sedentos por Tua voz. Senhor, faz calar agora os pensamentos equivocados, faz calar agora, Senhor Jesus, toda voz contrária ao Teu Espírito, e que o Senhor ministre com força, poder e autoridade em nossas vidas, que esta palavra produza grandes mudanças, que esta palavra produza grandes milagres em cada um de nós. É o que nós oramos em Teu nome, Jesus, seguros de que assim será, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, viu, meu filho? Graças a Deus pela sua vida. Meus amados irmãos e irmãs, minha preciosa família espiritual. Hoje nós vamos falar sobre longanimidade. E eu quero que você se abra, para entender e compreender esta característica que vem de Deus. Deus é o maior exemplo de longanimidade que nós podemos ter. E nós precisamos reconhecer isso e entender o que a longanimidade é capaz de produzir e de provocar na vida de um filho de Deus, de uma filha de Deus. Então, a longanimidade é um atributo de Deus, é um atributo do Espírito de Deus, é uma característica de Deus, aonde Ele mostra, aonde Deus demonstra o seu amor e a sua misericórdia. Como que Deus demonstrou o amor dele, como que Deus demonstrou a sua misericórdia para com as nossas vidas? Através da longanimidade. Lá em Neemias, no capítulo 9, versículo 17, se você puder colocar para mim, por favor. Diz assim. Desculpe, eu pulei um texto. Volta para mim, por favor. Êxodo,
34, versículo 6. Diz assim: E passando o Senhor, por diante dele clamou: Senhor, Senhor Deus, compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. Então, como eu disse, a longanimidade é uma característica, é um atributo de Deus. Você tem que entender isso. Porque eu não posso falar sobre este fruto sem que você não entenda que isto é um atributo. Nós não podemos olhar para Deus e não enxergar a longanimidade de Deus. Agora sim, Neemias 9,17 diz: Recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste. Endureceram a sua cerviz e na sua rebelião levantaram um chefe com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Está falando do povo de Israel, quando se rebela contra Deus e quer ali criar um motim, e eles querem voltar para o Egito. E olha só, porém tu, ó Deus, olha o atributo de Deus. Porém tu, ó Deus, perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os desamparaste. Então, duas coisas que nós precisamos entender aqui. A longanimidade demonstra o amor de Deus, demonstra o cuidado de Deus para com as nossas vidas. E também, a longanimidade é uma característica que nós pouco conhecemos, ou que as pessoas às vezes deixam passar desapercebido. Eu fui buscar esta palavra no original grego, e tive uma grata surpresa, e eu queria compartilhar com vocês. Olha só, macotomia, olha o que significa esta palavra, macotomia, no original grego. Longanimidade é uma qualidade atribuída a Deus. Ou seja, quando se fala de Deus, fala-se que Deus é um Deus longânimo. Então, é um atributo de Deus a longanimidade. Mas olha só, o que ela significa? Significa que Ele tolera pacientemente todas as iniquidades do homem. Ou seja, Deus tem paciência para com o homem. Agora, presta atenção, não deixando arrebatar por explosões de ira. Ou seja, a longanimidade é a paciência que nos permite subjugar a ira. Porque a ira causa uma enorme destruição na vida do povo de Deus. Se há algo letal, se há uma bomba explosiva, uma bomba de dinamite, que você pode jogar para gerar destruição, isso chama-se ira. Porque a ira, ela gera, nós vamos ver daqui a pouco, contenda, ela gera discórdia. Por isso que a longanimidade é um atributo de Deus. Por isso que a Bíblia diz que Deus é tardio em irar-se. Por quê? Porque se Deus se irasse contra nós, se Deus usasse da sua ira contra nós, amados, todos nós já estaríamos aniquilados. Porque nós erramos, nós falhamos. Não há quem não erre, não há quem não erre, né? A Bíblia diz, aquele que diz que não peca é mentiroso. Então todos nós, a começar por mim, nós falhamos, nós erramos, nós temos atitudes equivocadas, nós passamos muitas vezes da conta, do limite, e aí Deus, através da sua longanimidade, através da sua misericórdia, Ele não usa da sua ira, Ele é tardio em irar-se. E nós precisamos entender esta questão da longanimidade e fazendo esta comparação com a ira, porque se você perceber os grandes problemas dentro dos lares, os grandes problemas de relacionamento, as grandes confusões que nós identificamos dentro de lares cristãos, na vida de homens e de mulheres de Deus, é porque a pessoa perdeu a longanimidade, ou seja, se irou, deixou com que a ira falasse mais alto, deixou com que a ira assumisse o comando da vida. Você sabe, uma pessoa irada no comando da vida é como uma carreta, sabe, de 50 toneladas sem freio. O estrago é grande. Todas as vezes que nós deixamos a ira assumir o governo, assumir o comando,
todas as vezes que a longanimidade é posta de lado, todas as vezes que nós descuidamos deste atributo do Espírito, nós arrebentamos, nós explodimos, nós colocamos muitas coisas a perder na nossa vida, no nosso lar, na nossa casa, na nossa família. Então, como nasce a contenda? A contenda nasce, muitas vezes, da falta de paciência, da falta de longanimidade. Porque a pessoa, ela perde a longanimidade, ela se ira, e aí gera uma confusão, gera uma guerra, gera ali uma tribulação dentro do lar. Então, nós precisamos entender que a longanimidade, ela é fundamental para os nossos relacionamentos. Porque eu não posso me relacionar com você, que tem uma natureza carnal, sem exercer a minha longanimidade. Você não pode se relacionar comigo, que tem uma natureza carnal, se você não usar da sua longanimidade. Então, a longanimidade, que é um atributo de Deus, faz com que Deus olhe para nós com um olhar de amor, com um olhar de misericórdia, com um olhar de perdão, e não com um olhar de julgamento. Então, quando nós nos relacionamos uns com os outros, nós temos que olhar desta mesma forma. A Bíblia diz assim que nós não devemos nos olhar segundo a carne. Por quê? Porque na carne nós somos imperfeitos. Na carne nós temos falhas. Na carne nós temos atributos do maligno. Se nós dermos lugar à carne, a carne vai gerar destruição. E a ira é um atributo da carne. A ira é você entregar o comando da tua vida para a tua carne. É deixar com que a tua carne prevaleça, deixar com que a tua carne conduza o curso da sua vida. Ok? Então, o que é longanimidade? É a característica daquele que é tardio em irar-se. Ou seja, a pessoa que tem longanimidade, ela possui uma tolerância, uma capacidade de suportar com paciência, firmeza e serenidade muitas situações difíceis. Alguns confundem longanimidade com fraqueza, muito pelo contrário. Assim como a mansidão é uma arma poderosa, a longanimidade também. Porque toda pessoa fraca, ela logo se ira. Toda pessoa emocionalmente frágil, ela logo se ira. A ira é um apontamento da carnalidade do homem. Quando você vê uma pessoa irada o tempo todo, a pessoa está irada, o que significa isso? É uma pessoa fraca na sua vida com Deus. É uma pessoa que espiritualmente é limitado. Porque se eu tenho o atributo do Espírito, que é longanimidade, e a longanimidade me faz ter paciência, a longanimidade não me faz sair do prumo, não me faz perder a razão, o contrário disso significa que a pessoa não está manifestando ou exercendo o fruto do Espírito na sua vida. Então, como que você vai pacificar o seu lar? Como que você vai pacificar a sua vida? Como você vai consertar as coisas ao seu redor? Como que nós seremos reconhecidos como pacificadores? Isso só é possível se nós deixarmos o Espírito Santo assumir o curso da nossa vida e agirmos segundo a longanimidade, que é um atributo de Deus. Olhem Naum, no capítulo 1, versículo 3, o que diz: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder. Ou seja, quando você tem esta característica de não se irar com facilidade, você também age com este poder de Deus. E jamais inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Deus é justo. Então, não é que, bispo, então Deus é tardio em irar-se, a pessoa pode fazer o que ela quiser da vida, deu na telha fazer, vai lá e faz, porque Deus sabe, Deus demora para se irar. Não é isso, porque Deus é justo. Ele exerce a sua justiça. Ou seja, aquilo que o homem semeia, o homem colhe. Aquilo que você planta, você vai ser obrigado a colher o resultado das suas escolhas. Deus é justo. Agora, tardio em irar-se é alguém que tem uma capacidade de não pagar o mal com o mal, de não fazer o mal, de não prejudicar ou de não perder o controle. Então, entenda o seguinte: a longanimidade impede você de perder o juízo. A longanimidade impede você de perder o controle da sua vida, impede você de perder o controle de uma situação que às vezes acontece
do nada. Sabe que às vezes do nada. Se você pegar isso é cientificamente comprovado, pessoas matam outras pessoas no momento da ira. Sabe que a pessoa está ali aguentando uma coisa, um vai xingando, às vezes no trânsito, alguém vai falando, daqui a pouco a pessoa explode, num ato de ira, ela pega alguma coisa na mão, atira, ataca, se tem uma arma, mata, briga. São frações de segundos em que a pessoa, perde a razão, perde o juízo e ela arrebenta a vida, às vezes, pelo resto da vida. Eu vi um documentário nos Estados Unidos de um senhor que ficou preso por mais de 30 anos. Mais de 30 anos, já era um senhor, já com quase 60 anos, acho quase 40 anos preso, um senhor com 18 anos de idade, num momento de raiva, ele agrediu um amigo com 18 anos, 17, 18 anos, agrediu um amigo, o amigo morreu e ele foi preso. E sabe que país, né, que as coisas são sérias, ficou preso por quase 40 anos. Só que imagina uma pessoa, quase 40 anos encarcerado, por uma única atitude de ira que teve no momento ali da vida, perdeu a razão, perdeu o controle, agrediu, deu um soco, bateu a cabeça, morreu, a desgraça está feita. Então o que nós precisamos entender, que a longanimidade nos faz ter o controle das nossas ações. A nossa longanimidade nos faz dominar, refrear a nossa carne. A nossa longanimidade não vai nos permitir ser levados ou tentados a tomar uma atitude, uma decisão, da qual nós vamos amargar um arrependimento talvez muito grande no futuro. Você consegue entender isso? Então é importante a gente ter essa percepção. Lá em Efésios 4, versículo 1 e 2 diz assim: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então, a Bíblia fala que nós devemos andar de modo digno. Então, nós temos uma vocação, nós temos um chamado, fomos vocacionados, temos um chamado e temos que andar de modo digno desse chamado. Qual é o modo digno de andar? Com toda humildade, mansidão, com longanimidade. Estas 3 características são fundamentais. Por quê? Porque a única forma de você, suportando-vos uns aos outros em amor, é a única forma de você suportar as pressões da vida, suportar as adversidades, suportar coisas. Amados, hoje a gente percebe que dentro de casa as pessoas não exercem longanimidade umas com as outras. Vamos pensar um pouquinho. Qual é o lugar onde as pessoas mais perdem a paciência? Aonde é? Dentro de casa. É muito difícil você ver alguém chegar lá no local de trabalho e explodir com o chefe. É ou não é? A pessoa não explode com o chefe. A pessoa não chega lá e vai esbravejar, vai xingar. É muito difícil você ver alguém dar um piti com um colega de trabalho. Aí já é a pessoa, para chegar nesse nível, é porque ela já está, né? O transtorno ao extremo. Uma pessoa sem nenhum tipo de domínio de si. Mas geralmente dentro de casa, o que acontece dentro de casa? O que as pessoas fazem? Perdem a paciência com facilidade. Qual mãe nunca perdeu a paciência com facilidade com o filho? Nessa época agora da quarentena então, meu Deus, lá em casa mesmo eu perco. É muito filho, né? A gente não perde a paciência. Tem hora que você fala, meu Deus do céu, não é possível. O lugar mais fácil de se perder a longanimidade é dentro de casa. É com os familiares, é com os amigos, é com os irmãos, são com as pessoas próximas, é quem convive perto de nós. Só que você acaba não percebendo que isso vai gerando o quê? Lascas, machucados, feridas, vai gerando problema, vai machucando, vai ferindo as pessoas. Hoje a gente percebe, tem pessoas que se deixou levar por isso, e muitos relacionamentos hoje, familiares, estão cheios de machucados, de feridas. As pessoas estão, desculpe a expressão, cheias de lascas na vida. Está arrebentado, às vezes está dilacerado. Às vezes você vê um relacionamento de um casal,
mas ali por trás tem muita ferida, tem muito machucado, porque a forma de falar, a forma de se relacionar. Então, nós como filhos de Deus, nós precisamos ter isso muito claro. Eu não posso ser alguém que por qualquer razão, por qualquer motivo, eu vou perder a paciência, eu vou gritar, eu vou ofender, eu vou humilhar alguém, eu vou fazer... Não. Sabe, a gente às vezes tem permitido muito que o mundo e as características do mundo nos influenciem nas nossas tomadas de decisão. Sabe que hoje de manhã aconteceu uma coisa engraçada, eu sempre falo, né? Às vezes você vai pregar sobre um assunto e as coisas parecem que acontecem primeiro com você. Hoje de manhã nós fizemos um pedido, às 9 horas da manhã, de um material para a bispa fazer o almoço lá em casa. Às 9 horas da manhã nós falamos, se muito tarde chega às 11 horas, ela iria preparar o almoço, nós iríamos dar o almoço para o Gabriel a 1 hora, porque ele entra às 1h10 na aula, e aí fica até às 5 da tarde. 1h30. 1h30 na aula e ele fica até às 5 da tarde, né? Estudando online. E aí você imagina, aí deu 10, 11, 11h30, eu fiz uma ligação, olha, fiz um pedido, 9 horas da manhã, não chegou ainda. Ah, porque tivemos um problema X, Y, Z, tal, deu meio-dia. Falei, poxa, já é meio-dia, não vai dar tempo de eu fazer o almoço. Deu 1 hora da tarde, a bispa correu, preparou alguma coisa lá, fez um almoço assim, aquela coisa que só a mãe sabe fazer, né? Rapidinho ajeita uma coisa, faz uma comida gostosa, tá? Nós almoçamos e eu saí, não tinha chegado ainda. Eu falei, eu vou passar lá na loja e vou perguntar. Só que no meio do caminho, você fica meio indignado, né? Aquele pensamento. Pô, mas não entregaram? Não. E fui pensando um bocado de coisa, mas mantendo sempre a minha longanimidade. Cheguei lá, entrei no lugar. Falei, tudo bem? A moça falou, tudo bem. Eu falei, olha, eu fiz um pedido aqui de manhã. E a moça falou assim para mim, olha, pelo amor de Deus, me perdoa, sabe o que aconteceu? A empresa que nós contratamos para fazer entrega não veio. E começou a falar. Aí eu falei, não, tudo bem, mas é que ficou ruim, meu filho precisava... E conversamos ali, eu saí, eu falei, olha, você vê como é? Às vezes quando você não exerce a sua longanimidade, você não busca ver o outro lado, o que está acontecendo do outro lado, às vezes você perde a razão. Então, às vezes é muito importante dentro dos nossos relacionamentos, que a gente, às vezes, entenda o que está acontecendo do outro lado. Às vezes, do outro lado, você tem alguém ali que está passando por uma dificuldade, por um problema, por alguma coisa, e às vezes a sua forma de agir, e a bispa falou que depois chegou o rapaz para entregar, eu não estava em casa, e ela falou, olha, o rapaz também é a mesma coisa, me pediu 50 mil, desculpa, olha, e contou toda a história. Então, às vezes, você perde a sua razão, você se ira com facilidade, você deixa a ira assumir o controle da tua vida, e a ira gera destruição. A ira, sabe, cancela tudo aquilo que Deus construiu na sua vida. Porque quando nós agimos desta maneira, nós colocamos tudo a perder. Por isso que Paulo, escrevendo para a igreja de Roma, ele diz assim, em Romanos 12, 21, não te deixes vencer do mal. Ou seja, ser longânimo é ter resistência às provocações. Ser longânimo é ter resistência à ira, não se ira com facilidade. Ser longânimo é não se deixar envolver ou se deixar levar pela carne. Isso é ser longânimo. Isso é não se deixar vencer pelo mal. Então não deixe o mal vencer você. Às vezes a pessoa depois fica com aquele arrependimento, por que eu falei isso? Nossa, estou com vergonha, estou chateado. Ou arrumou uma confusão, arrumou uma terceira guerra mundial na família, arrumou uma encrenca, porque falou além do que convém, depois tem que ficar sustentando o que falou, aí depois, sabe, ainda tem que ficar criando resistência para não assumir que errou. Isso é terrível. Então, não deixe o mundo, ou as características do mundo, influenciar a tua vida com Deus. Não é porque as pessoas são assim, que nós temos que agir desta maneira para alcançarmos os nossos objetivos. Eu aprendi isso há muitos anos na minha vida, que a palavra de paz abre portas. A palavra de paz, ela gera a bênção de Deus. A palavra de paz, ela tem mais poder do que uma palavra de guerra, uma palavra de contenda. Sabe que às vezes surge uma situação, uma adversidade, um problema. Se a tua voz for uma voz de paz, tenha certeza, você vai alcançar os seus objetivos
Deus vai abrir portas, Deus vai honrar você. Agora, se a tua voz for uma voz de guerra, uma voz de contenda, mas você se deixou vencer pelo mal, aí você só vai ter problema na vida. Então, nós como filhos de Deus, precisamos agir desta maneira nos nossos relacionamentos. Nós não podemos arruinar os nossos relacionamentos, né, ou permitir que os nossos relacionamentos sejam arruinados por falta de sabedoria em lidar com as pessoas. O sábio Salomão fala, Nicole, em Provérbios, no capítulo 15, Provérbios 15, no versículo 18, olha o que ele diz, olha só, o homem iracundo. Bispo, o que é um homem iracundo? Você pode pegar depois lá no dicionário ou buscar nos originais. O homem iracundo é o homem que se ira, ou que vive irado, ou se deixa irar por qualquer coisa. A pessoa se ira, explode. O iracundo, diz o sábio sabia o que falava. Ou seja, a Bíblia relata que Salomão era o homem mais sábio. E ele diz, o iracundo, ele suscita o quê? Contenda, confusão. Então, deixar a ira assumir o governo da tua vida, diz a palavra de Deus, você só vai ter contenda, você só vai viver em guerra, só vai passar por problema, só vai ter confusão. Nós não podemos. Porque se você ler o que diz Gálatas 5:22, versículo anterior a esse, diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Depois vai falar de mansidão, domínio próprio. A ira não é um fruto do Espírito. A ira não é um atributo em que eu vou usar ele e vou me beneficiar. A ira não me traz benefício. Pelo contrário, diz o sábio, que ao deixar a ira assumir, eu vou suscitar, eu vou arrumar contenda. Então, o que tem prevalecido nos seus relacionamentos? Como que nós agimos no nosso dia a dia com as pessoas que nos cercam? Você tem que pensar nisso. Nós temos que pensar nisso. Sabe por quê? Eu não posso permitir uma situação como essa na minha vida para me gerar destruição. Bispo, então como que eu tenho que agir? Né? Queria, nesses minutos finais, caminhando agora para esses 7, 8 minutos finais, te mostrar, né, por mais simples ou simplório que pareça a mensagem de hoje, eu queria que você entendesse que ela é fundamental para o teu desenvolvimento espiritual. Ela é fundamental para o seu crescimento. Ela é fundamental para que você tenha uma vida vitoriosa com Deus. Como que eu tenho que viver? O sábio fala em Provérbios 25, no capítulo 15, que a longanimidade, ela vai persuadir o príncipe. Ou seja, guarda na tua mente, a longanimidade tem poder de persuasão. Você quer persuadir alguém? Não é com ira, é com longanimidade. Então, eu estou falando de coisas que eu experimento, que eu experienciei, né? Que eu já tive as experiências, e eu falo, essa semana aconteceu conosco, né? Compramos um aparelho daquele de fritar, como é o nome daquilo, bem? Um air fryer, olha que bonito. Em fevereiro. E quando eu estava no caixa, a moça falou assim para mim, o senhor não quer pagar mais 5 e pouquinho por mês? E aí, se der um problema, o senhor, é um seguro, o senhor vem aqui, foi menina, se um negócio desse aqui é feito para durar 5 anos, daqui 5 anos eu já venho e pego outro. Não, mas olha, se der um problema nesse prazo, o senhor vem aqui, eles dão outro na hora. Eu disse, não precisa. Acho que era 20 e poucos reais. Aconteceu que fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, deu problema. Lá já em maio já tinha dado, né? Deu problema e o prazo de garantia para trocar na loja, segundo dizem aí, não sei se é fato, né? É apenas 7 dias. Enfim. E eu fui lá na loja e cheguei lá e comecei a conversar com o rapaz. Falei, abençoado. Então, comecei a conversar com ele. Então, falei, olha, aconteceu isso aqui. Aí ele falou, vou ver se eu consigo trocar para o senhor. E ele vai daqui, vai dali, vai daqui, vai dali. E manda, e liga para um lado, e liga para o outro, e vai daqui, vai para lá, vai e volta, vai. Ele falou, olha,
não estou conseguindo, eu vou entrar em contato com o fabricante para ver se ele me autoriza a trocar aqui para o senhor, tal. Eu falei, poxa, vê isso aí para mim. E foi, ele fez ligação, ele tentou de tudo. Aí ele falou, eu abri uma como é o nome, bem? Uma chamada, uma ordem de serviço, para tentar fazer a troca aqui. Então, o senhor fique na expectativa, porque talvez vai dar certo. Eu falei, ok. Ele falou, me dá o seu telefone que eu vou entrar em contato com o senhor. Aí eu falei, tudo bem, ele anotou meu telefone. Aí ele pegou e mandou uma mensagem assim, pastor, qualquer coisa eu te chamo aí. Eu falei, pastor? Aí a bispa falou, mas eu não falei nada para ele. Ela falou, então ele te conheceu de algum lugar. Eu falei, da cidade, a cidade é pequena, né? Então você imagina se você chega num lugar e você vai lá, quer quebrar tudo, vou chamar o PROCON, meu direito, não sei o que lá. Como que foi, bem? Vou levar o Celso Russomano e vou acontecer. Você entende? Primeiro que ele foi extremamente educado, eu fui educado com ele ao extremo e ele foi muito mais comigo. Então assim, nós temos que entender que é isso que abre portas, né? Não, bispo, tem hora que se a gente não chega lá, não botar para quebrar, não chutar, vou falar um negócio para você. Mas existe a mesma maneira de fazer isso, com classe, com educação, com responsabilidade, mas sem que você, de maneira nenhuma, denigra o seu chamado, ou de que maneira nenhuma você venha a ser envergonhado. Deus não deixa você ser envergonhado. Então, a longanimidade tem o poder de persuadir até o coração de um príncipe. E a língua branda, olha o poder da língua branda, esmaga ossos. Então é desta forma que nós precisamos aprender a resolver os nossos conflitos. Tem uma situação, meu irmão, não liga xingando, não liga ofendendo, não faça isso. Pondere, ore a Deus, peça para Deus te dar paciência. E principalmente, onde é o lugar onde a gente vai precisar mais exercer isso? Porque lá fora é fácil, é dentro de casa. Com as pessoas que às vezes dentro da tua casa te provocam. As pessoas que dentro da tua casa você sabe que, porque você conhece a pessoa descalça, você conhece todos os defeitos, sim ou não? Dentro de casa, aonde a gente mais conhece o defeito uns dos outros? Dentro de casa. Você conhece as manias, as chatices, as birras, você conhece tudo. E é dentro de casa que a gente tem que exercer a nossa longanimidade, que é paciência, muita paciência, para não deixar que a ira assuma o governo e o comando da sua vida. Então, a Bíblia fala que isso traz grandes benefícios. Olha só, bem-aventurados os misericordiosos. É o longânimo, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os de coração limpo, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então é assim que nós temos que viver, sabe? Que você possa mudar a sua maneira de vida, porque a gente às vezes cai num erro, ou num piloto automático, sabe, bicho, eu sou pavio curto, eu sou assim, eu quando me dá o doido em mim, quando eu não estou nem aí para ninguém não, eu não ligo para... Você não pode ser essa pessoa, porque essa atitude de criar contenda, né, de iracundo, isso só vai gerar destruição na sua vida. Você veja que hoje as pessoas que mais têm problemas, as pessoas que mais arrumam confusão na vida são as pessoas que agem assim. Eu lidei com pessoas, amados, com uma capacidade que as pessoas poderiam tocar o céu. Eu lidei com pessoas que elas tinham assim um conhecimento e uma capacidade acima da medida de fazer coisas extraordinárias. E foram pessoas que não venceram na vida, que não vingaram, que não foram honradas, que não foram bem-sucedidas por conta das atitudes grosseiras,
do mal-estar que sempre criaram no ambiente que estavam. Sabe, que você não seja uma pessoa que crie mal-estar aonde você chega. Que você não seja uma pessoa que cria um descontentamento no lugar aonde você está. Que você não seja aquela pessoa que aonde você chega, você tira a paz das pessoas. Sabe, faça esse exercício. Se exercite. Eu falei aqui, acho que domingo, né, falei sobre paz. Eu me recordo do que a minha mãe falava, porque eu era um iracundo nato. Onde eu estava, quando garoto, eu não levava desaforo para casa, arrumava uma confusão, eu era magricela, sabe? Aquele chassi de grilo, mas se eu arrumasse um pedaço de pau, a minha valentia dobrava, triplicava. Eu com um pedaço de pau na mão e uma pedra, e um dia, eu com essa questão que onde eu ia arrumava encrenca, brigava por causa de um pipa, brigava, eu era garoto e um menino na escola, Elcinho, a bispa ri dessa história, né? Ele era o filho da diretora. E ele era filho da diretora e ele acontecia com todo mundo. Um dia, puseram um cartaz na escola, Edson Egípcio, lembra? Lembram aquele magricela? E aí eu entrei na sala de aula e ele disse, o Edson Egípcio entrou. A sala toda, quá, 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 quá. E eu educadamente falei, Elcinho, se você falar de novo eu te quebro. Eu era muito educado, um menino muito educado. E aí passou e tal, fomos chamava-se naquela época, chamava-se recreio, hoje é intervalo, né? Naquela época chamava recreio. Eu volto do recreio, ele não contente, ele descolou o adesivo do pátio da escola, pôs na porta, eu entrei, com esse som de fundo eu falando isso, eu entrei e ele falou assim, chegou a Edson Egípcio. Aí todo mundo riu. A escola tinha umas carteiras que eram um tampo azul, verde. Vocês lembram disso? Alguém estudou? Escola pública tinha. Era um tampo. Eu dei-lhe um bicudo naquele tampo, ranquei o tampo. Do jeito que eu virei, pegou na nuca dele, ele caiu apagado. Aí gritaram assim, o Aetze matou o Elcinho. E eu procurando, e gente gritando, matou, 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 matou. Esses dias eu mostrei ele para a bispa no Facebook. A bispa disse, esse aí, ele está meio torto, mas não morreu. Dei-lhe uma mesada nele, com muito carinho. Aquilo me rendeu um tal de um livro negro da escola. Eu fui parar na delegacia do ensino, porque me expulsaram da escola. Os filhos da diretora me expulsaram. Minha mãe baiana, com muita longanimidade, pôs a mão na cara da diretora, porque a culpa não era do filho dela, era dele que tinha provocado. Gente, aquilo foi um inferno. Nós fomos parar tudo na delegacia do ensino. Aí eu tive que voltar para a escola, quase com escolta policial. Tive que minha mãe assinou um tal de um livro preto, não sei nem se existe isso ainda, que se eu espirrasse na escola eu era expulso. Mas não deu uma semana, eu já estava dando vassourada em outro. Assim, eu dei muito problema. Eu fui um menino problemático. Então, eu arrumei encrenca na minha infância, onde eu ia. Porque eu não levava desaforo para cá, era um olho roxo. E aí, eu apanhava, se eu batia e chegava sem marca, eu ficava caladinho. Mas se eu apanhava, como eu já apanhei, e chegava com o olho roxo, minha mãe falava, o que foi isso aí? Bicicleta. O que foi isso aí? Bicicleta. Que além de iracunda, eu ainda mentia. Foi bicicleta. E ela ia, quando ela ia, ela já começava a passar a mão no chinelo Havaiana 33 dela. Não, pelo amor. Ela sabia que não era bicicleta, ela sabia que era a confusão que eu arrumava na rua. E eu cresci ouvindo, quando um não quer, dois não briga. Quando um não quer, dois não briga. Mas naquela época, sempre tinha uma pessoa energizada pelo diabo, punha a mão, quem cuspia aqui, cospe na cara, cospe não sei o quê, cospe, vai. Cuspia, tirava a mão, fala da minha mãe, fala da minha... Aquilo era o capeta que fazia aquilo com a gente. O diabo sabia me tirar do sério. E a gente arrumava muita encrenca, muita confusão, muita coisa. Às vezes a gente vai trazendo um pouco disso para a vida adulta, e a gente não percebe que a gente acaba trazendo alguns traços que não devem permanecer na nossa vida. Sabe, tem coisas que nós temos que desconectar. Tem coisas que nós temos que colocar nas mãos de Deus para que Ele transforme. Porque Deus tem esse poder de transformação. Sabe? Então, hoje
eu vejo como que podia, naquela época a gente perder o controle, eu ficava daquele jeito. Hoje assim, para eu perder o controle, não que eu não perca de vez em quando dá vontade de dar um soco, dá, lógico que dá. Ou se dá, né? Dependendo da provocação, dá vontade. Mas a gente usa longanimidade, a gente ora, a gente coloca na mão de Deus, a gente acredita na justiça de Deus. E aí tenha certeza que Deus sempre vai executar a sua justiça sobre as nossas vidas. Às vezes a gente quer ganhar na força do nosso braço. E a Bíblia diz que não é por força nem por violência, é pelo Espírito. Então que você deixe que o Espírito, sabe, te guie. Porque a Bíblia diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mas a Bíblia também diz que quando nós agimos assim, a gente recebe uma sabedoria de Deus, gente. Eu queria encerrar nesse minuto final falando isso. Tiago 3,17 diz assim: a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente, olha a sabedoria de Deus como ela é, né? Olha como Deus age, olha a sabedoria de Deus, olha como ela é. Ela é pura, depois ela é pacífica. Olha o que é a sabedoria de Deus, gente. Ela é pura e ela é pacífica. Então Deus nos dá uma sabedoria, sabe, para a gente pacificar, para a gente tomar a decisão certa, para a gente falar, sabe, aquilo que tem que ser falado. Cada decisão acertada que vai gerar, que vai produzir honra de Deus na sua vida. Depois ela é indulgente, ela é tratável, olha a sabedoria de Deus. Ela é plena de misericórdia e bons frutos. A sabedoria de Deus que vem lá do alto, ela é imparcial, sem fingimento. Então como que eu tenho que agir? Como devem ser os meus relacionamentos? Como devem ser as minhas tomadas de decisões? Com a sabedoria de Deus. Senhor, me dá sabedoria para lidar com essa situação. Senhor, me dá sabedoria para lidar com essa adversidade. Me dá sabedoria para lidar com este filho. Me dá sabedoria para lidar com a minha filha. Senhor, me dá sabedoria para lidar com a minha esposa, com o meu marido, com o meu chefe. Senhor, eu não estou tendo sabedoria, eu não estou tendo maturidade para lidar com esse problema. Me dá sabedoria. E Deus vai te dar sabedoria. Porque às vezes a gente não tem sabedoria para lidar com algumas coisas, principalmente com quem convive muito com a gente. Que parece que é fácil explodir com quem está perto. Parece que a coisa mais fácil do mundo é explodir com o marido e com a esposa. É a coisa mais fácil do mundo, é explodir com o marido e com a esposa. Sabe por quê? Porque até aí é meu marido, não vai largar, é minha mulher, vai. É mais fácil explodir com um filho. Vou dizer uma coisa para você. Pede sabedoria. Pede sabedoria para Deus. Senhor, me dá sabedoria para lidar com essa pessoa, porque às vezes você precisa, amado, de ser mais misericordioso. Tem hora que você vai ter que ser mais puro. Por que puro? Porque você vai precisar usar da pureza de Deus para entender o que está no coração daquela pessoa. Eu tenho falado aqui acerca do fruto do Espírito. Nós lidamos com pessoas tóxicas. Lidamos com pessoas tóxicas. Tem gente que é tóxico, não adianta, tem gente que é tóxico. Tem gente que, e nunca talvez vá mudar. Tem gente que não vai mudar. Então nós temos que pedir sabedoria para Deus, para lidarmos com essas pessoas, porque às vezes é inevitável lidar com algumas pessoas. Alguns têm pais tóxicos. Alguns têm familiares tóxicos. Alguns têm cônjuges tóxicos. E aí? O que eu faço? Então você vai ter que pedir sabedoria para Deus. Porque quando Deus te dá sabedoria, e você através da sabedoria pacifica, acontece aquilo que eu li lá em Provérbios 25:15. Você vai persuadir, você vai ter um poder de transformar. Ou seja, ainda que a pessoa seja desta forma, você vai ter a capacidade de fazer com que essa pessoa não haja assim mais com você. Ela não vai ser mais assim com você. A pessoa vai perceber
ela vai entender, isso é um processo espiritual, que esta arma não tem mais força contra a sua vida, é não se deixar vencer pelo mal. O inimigo vai atuar na sua área mais vulnerável. O inimigo vai atuar na tua área mais frágil. O inimigo vai atuar na área em que você mais cai. É nessa área. O inimigo usa os apelos dele. Sabe, eu estava entendendo aqui, por que a sabedoria de Deus é sem fingimento? Porque sabe, tem pessoas que vão fingir para influenciar você. Tem pessoas que vão fingir para tentar, de alguma maneira, fazer você cair. Mas aí a sabedoria que vem lá do alto, que é pura, faz você identificar, faz você perceber. Busque em Deus sabedoria para lidar com as pessoas. Porque nós vivemos no mundo onde o ser humano, muitas vezes sem perceber, é tóxico e usa do mal. E nós precisamos vencer o mal com o bem. Isso só é possível através do fruto do Espírito. Sendo homens e mulheres espirituais, nós vamos destruir toda a arma e toda a fortaleza do inimigo. Amém? Então, viva desta forma, que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém e amém. Aleluia. Vamos orar ao Senhor? Você que é alguém que, bispo, eu fico irado com a injustiça, bispo do céu. A coisa que me tira do sério é a injustiça. Nós falávamos no curso de teologia, falávamos sobre isso, né, Kátia? Falei, tem coisas que me tiram do sério. Uma coisa que me tira do sério é a injustiça. Eu não gosto de ver injustiça, ninguém sendo injustiçado. Mas quando isso acontece, você percebe, a gente tem que agir como? Pedir sabedoria para Deus, né? Para que você possa de alguma forma resolver, ajudar, instruir. A gente tem que pedir sabedoria em todo momento das nossas vidas. Peça sabedoria a Deus. Amém? Vamos orar nesse sentido agora? Vamos pedir sabedoria para o Senhor, para as nossas tomadas de decisões? Pai, sabemos que o Senhor é um Deus justo. O Senhor é quem executa a sua justiça. E a tua palavra, tanto no Velho como no Novo Testamento, diz que o Senhor é longânimo. E nos originais diz que a longanimidade é a característica de não deixar se irar. É não deixar a ira assumir o controle e o governo da vida. Se alguém, Pai, que era paciente, era alguém temperado, de repente começou a perceber que já não tem mais paciência dentro de casa. Às vezes alguém que tem um pai idoso, uma mãe idosa, e começa a perceber que não tem tido paciência para lidar com o pai, paciência para lidar com a mãe. Que isso agora, Senhor, cesse. Se alguém tem sido um iracundo, sabe, nos relacionamentos, na vida profissional, se transformou alguém extremamente chato, chata, irado, irada, a todo instante, a todo momento, Deus, que isso também cesse, Pai. Nós não recebemos, Senhor, de maneira nenhuma, que este espírito da carne, que esta vida carnal, assuma o controle das nossas vidas. Senhor, pacifica as famílias da nossa igreja, pacifica os relacionamentos, e aqueles que assim já têm vivido, e já têm experimentado deste fruto, que continue agindo desta forma, que continue vivendo dessa maneira, e se beneficiando deste fruto. Mas se alguém ainda não tem conseguido, ajuda, Pai, este filho e esta filha a desenvolver, porque este é um fruto que está em nós,
Este é um fruto que nós exercemos. Este é um fruto, Pai, que habita em nós, dado pelo Senhor. E compete a nós aplicarmos e praticarmos este fruto do Espírito. Senhor, que ao sairmos hoje daqui, que possamos pôr um freio na nossa carne. Que possamos, Senhor Jesus, persuadir os príncipes através da longanimidade. Que possamos ser reconhecidos como pacificadores. Senhor, não permita mais que ninguém aqui machuque ou venha a ferir o próximo por conta da ira, por conta de um destempero, de um descontrole. Não, não. Esse não é o nosso chamado. Fomos chamados para amar, para exercer o amor, a misericórdia, o perdão, independente de quem seja, porque cada um oferece aquilo que tem, e nós queremos oferecer o que nós temos, que é o fruto do teu Espírito, que é este tempero, que é esta paciência, que é ser tardio em irar-se, Pai, e sempre pronto, como o Senhor mesmo fez, pronto a perdoar, pronto a apaziguar, sempre pronto a ter uma língua branda, que vai esmagar toda contenda, todo ódio, toda cólera, toda confusão. Sim, eu oro pedindo que venha sobre nós esta sabedoria lá do alto, esta sabedoria que é pura, pacífica, indulgente, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Que esta sabedoria esteja todos os dias, continuamente, nas nossas atitudes, em nome de Jesus. Por isso eu declaro que a graça, a paz, a misericórdia e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo dirija você e a sua família por mais uma semana vitoriosa e com longanimidade, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus.